Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Sorria 2, pois eu já assisti o filme Sorria 2 ontem, dia 18 de outubro de 2014. Na verdade o filme estreou dia 17, que isso é o review mais confuso que você vai ver aqui no YouTube. Esse vídeo vai ficar grande e eu peço a você que fique até o final do vídeo. Vamos lá. Sorria 2 não é uma continuação direta do primeiro filme, tá? É uma sequência já derivada, mas não é uma continuação direta do primeiro filme. Tem alguns elementos, algumas citações do primeiro filme, mas não é uma continuação direta. Sky, que é essa galera que você tá vendo aí no filme, ela é uma artista famosa nível Rihanna, tá entendendo? Então ela está prestes a começar a uma turnê, tá ali nos preparativos da sua turnê. Mas ela tem problema na coluna e ela se sente muito fadigada, se é que você entende. Então é a mãe dela que agencia a carreira dela, prepara tudo ali antes show e pós show. Fala pra ela que ela tem que se preparar. Na verdade ela tem um passado, ela tinha um passado na qual ela cancelou umas turnês na qual ela usava muita droga. Isso vazou muito para o público dela. E ela usava drogas e o namorado dela também usava droga. O namorado dela morreu em um acidente de carro. E ela estava no banco de carona dentro desse mesmo carro e não morreu, porque ela estava usando droga junto com ele, fez ele perder o controle do carro e bater e morrer. E ela ficou muito famosa por isso. Após isso, ela deu uma pausa na carreira dela e ia voltar agora com força para fazer essa turnê. Então, nesses preparativos da turnê, né, que ela está um tempo livre das drogas, ela vai na casa, no apartamento de um amigo que é esse colega aí. Chega lá, o cara tá cheirado no apartamento dela, recebe ela. Na verdade, quando ela bate na porta do apartamento dela, ele puxa ela pra dentro, coloca uma espada no pescoço dela, perguntando quem é ela. Cheirado, completamente cheirado. Então ele reconhece ela, né? E ali os dois conversando dentro do apartamento dela, ele cheirando pó à vontade. Então começa a acontecer algumas coisas estranhas, né? Começa o plot twist do filme, na qual após ele cheirar a droga, ele vai pra dentro de um quarto e começa uma cena de suspense. Ela chamando ele, fulano, fulano, onde você tá? E de repente ele aparece, sorrindo, né? E pega um peso de academia e dando no próprio rosto até desfigurar. Dando umas 4 vezes no próprio rosto até desfigurar. E nisso tudo sorrindo, né? Aí ele morre sorrindo. Então essa maldição, né, que é o Sorria, ela começa a perseguir a Sky, né, que é essa galega aí que você tá vendo. Então todo canto que ela vai, essa entidade começa a sorrir para ela e matar as pessoas ao redor dela. E tem uma cena também bastante interessante, que é a cena do espelho, que é a primeira aparição do Sorria na cena do espelho, usando a imagem do amigo dela que morreu, usando, batendo peso no próprio rosto atrás dela. Eu vou ver se consigo colocar essa cena aqui, tá? Então ela tá se olhando no espelho e de repente aparece o cadáver do amigo dela com o rosto todo desfigurado sorrindo pra ela. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Essa cena eu gravei durante a minha sessão no cinema. Espero que não dê direitos ao bobagem. Saí atrás dela, o colega dela. E ele morreu, né, durante uma cena e aparece atrás dela, dando um susto nela. Olha lá. Eu não posso estar colocando muitas cenas do cinema aqui para não dar direitos ao bobagem, tomara que não dê. Então o plot twist do filme todinho é isso, cara. Aí tem uma cena também, dela autografando, né, fazendo um meet and greet com os fãs dela, que é autografando os fãs dela. E aí vem uma garota, dessa garota aí que tá vendo aí na imagem, pediu o autógrafo dela, só que essa garota tá sorrindo, entra sorrindo. Então ela já se toca, né, que é a entidade que está ali perseguindo ela. Então ela autografa ali a camiseta da garota, como todos antes dessa garota interagiu com ela, né, com a Sky, que é a cantora famosa, pedindo um autógrafo, conversando com ela. Ela achou muito estranho e se tocou logo, porque essa garota só chegou sorrindo e não falou nada. Ela autografou a camisa da garota e a garota saiu sorrindo e não falou nada. Vocês entenderam o plot twist do filme? Em meio a tudo isso, toda essa perseguição do Sorria a ela, né, ela se vê sozinha em seu apartamento, mas não conta pra ninguém que está sendo perseguida por essa entidade. Então ela chama uma colega dela que ela não via há muito tempo para dormir junto com ela. E a colega dela chega na casa dela e dorme junto com ela. E durante a noite ela tem alucinações, né? E a colega dela acorda ela sorrindo. Nossa, mano, até para falar do filme eu tô tendo calafrios aqui. A colega dela acorda ela sorrindo e aí tem um ataque do sorriso. Usa a imagem da colega dela para assombrar ela sorrindo. Então ela acorda e a colega dela diz: você acordou cedo e preparou o café para ela. Então ela sai, vai aos preparativos da turnê dela, encontra a mãe dela, vai aos preparativos da turnê, chega lá atrasada. E durante os ensaios da turnê ela tem outras visões do Sorria, né?
tendo ali aparições rápidas, no qual o Sorria dá uma rasteira nela e quebra o pé dela. Enquanto ela tá caída no chão, ela olha pro ferimento que tá na perna dela, então ela fala para todo mundo que não vai poder mais fazer o show, a turnê, porque tá ferida no pé. E o produtor chega para ela e fala: qual ferimento? E quando olha pro pé dela, não tem nenhum ferimento. Vocês entendem? Aí, em meio disso, após o outro ataque da entidade Sorria, tenta entrar em contato com alguém para pedir ajuda, e nesse mesmo tempo aparece alguém entrando em contato com ela, falando para ela marcar um encontro com uma pessoa. E chega lá nesse encontro, ela vai toda disfarçada, que ela é uma artista, né? Chega lá nesse encontro, ela se encontra com um coroa, né? Que sabe pelo que ela está passando, porque o irmão dela também foi perseguido por essa entidade, e falou para ela que o irmão dela morreu por causa dessa entidade. Aí ele diz que a única forma de parar essa entidade, né, é a pessoa que está sendo perseguida por essa entidade, no caso o hospedeiro, morrer sem que a entidade mate ela, porque assim vai parar a maldição. Então, ela, ao ouvir tudo isso, né, ele também contou que outras pessoas também já foram perseguidas pelo Sorria e morreu porque o Sorria, a entidade Sorria matou elas. Então, ao ouvir isso, ela sai daquele local do encontro arrasada, né? E chega em casa no apartamento dela e tem outro ataque de Sorria. Todos os fãs delas que fizeram o meet and greet com ela e os bailarinos dela chega no apartamento dela dessa forma assim, ó, sorrindo para ela, persegue ela durante todo o apartamento, e das pessoas que estava possuída para essa entidade consegue agarrar ela e enfia a mão todinha na boca dela, cara, enfia a mão todinha na boca dela, agride ela. Então ela apaga e ela acorda no hospital com a mãe dela dizendo que ela teve um surto, um apagão, algo tipo uma convulsão. E no hospital também, a mãe dela é possuída pelo Sorria. E mano, tenta matar a Sky, né? E mano, a entidade Sorria mata a própria mãe dela, cara. Pega um caco de vidro e dá um murro no espelho, pega um caco do vidro e dando no pescoço, dando no olho. Assim, uma cena muito forte. Esse filme é cheio de cenas fortes, tá ligado? Só no início do filme já tem uma cena de assassinato. O cara tocando, o outro chegar. E quando o cara chega de carro na própria casa, o atirador corre, faz o cara de refém, entra pra dentro, o irmão do cara tá dentro da casa. E o cara mata o irmão do cara e mata o cara. E se mata também. Nessa cena aí, o Sorria mata a mãe dela e ela foge do hospital, pega um carro, rouba a arma do policial, pega um carro, entra e dirige para bem longe. A amiga dela tenta ir com ela, mas não vai, e a entidade Sorria usa a imagem da amiga dela para confundir a mente dela, se manifesta, né, para a Sky, que é a artista, e fala que ela não está no controle, que a amiga dela não liga para ela, e a amiga dela não teve no apartamento dela. Quem estava no apartamento dela junto com ela foi a entidade Sorria, usando a imagem da amiga dela para perturbar a mente dela e perseguir ela. E o final do filme é ela se encontrando com um rapaz que falou para ela se encontrar com ela no bar. Esse rapaz poderia meio que salvar ela, levar ela para um lugar abandonado onde tem um. Nessa tentativa de matar Sky para poder fazer ela se ver livre da entidade Sorria, a entidade se manifesta, né? E se manifesta usando a imagem dela mesma durante o acidente de carro que vitimou o namorado dela no início do filme, antes da carreira dela, para dizer que a entidade está perseguindo ela porque ela é fraca, ela não se mantém no controle da sua própria vida. Então a entidade se manifesta ali, tem uma breve luta com ela, usando ilusões, né, de pessoas que já passaram da vida dela, de pessoas que ela gosta, tipo a mãe, tipo a amiga, usando a imagem dessas pessoas para perseguir ela. E então a entidade se vê afrontando ela. Aí então ela tá, durante essas ilusões que a entidade Sorria causa para ela, né, afrontando ela e perseguindo ela, ela se vê no palco durante o show, na qual ela para o show e começa a sorrir para o público dela. E ali a entidade Sorria mata ela e assim termina o filme. A entidade termina o filme da entidade matando ela na frente do próprio público dela durante o show da turnê dela. Eu sei que você não entendeu quase nada, porque como eu falei, esse é o review mais confuso que você vai ver no YouTube, tá bom? O filme é muito bom, muito melhor que o primeiro, vale a pena assistir, tá? De 0 a 10 eu dou 4 nesse filme, tá? É que esse filme é legalzinho, bem melhor do que o primeiro. Enfim, deixe seu like, seu comentário e muito obrigado por ter assistido.